Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas. Como é que você está? Tudo bem por aí? É muito bom poder, nesta manhã, exaltar e bendizer o nome do nosso Deus e compartilhar com você um pouco mais daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Como os irmãos têm acompanhado os noticiários, ainda não voltaremos para os nossos cultos devido aos problemas que ainda estão aí se alastrando, gerando até mortes. Então, por prudência, por cautela, acredito que é necessário que ainda fiquemos um tempo ainda nos nossos cultos virtuais e buscando ao Senhor de todas as formas, nessas possibilidades que o Senhor nos concede, mas que entendamos que em todo tempo o Senhor está conosco e Ele tem o melhor para fazer e falar sobre as nossas vidas. Amém? Queridos, quero compartilhar a palavra do Senhor de uma forma muito especial sobre algo que tem vindo ao meu coração. Eu quero dar esse tema, esta mensagem de Senhor dos Senhores, Jesus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você crê que Ele reina e que Ele governa sobre todas as coisas? Você crê que mesmo quando tudo foge ao nosso controle, Ele ainda está no controle das coisas? Você consegue confiar mesmo quando tudo perdeu o sentido? Você ainda consegue confiar que Ele ainda governa as nações, a história, o tempo, os acontecimentos? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, na verdade não para te ensinar algo que eu acredito que você já crê, já confia e já conhece, mas eu quero compartilhar algo com você hoje para nos trazer à memória, nos fazer lembrar apenas daquilo que a gente já crê e já conhece. Não é algo nada novo, mas eu quero apenas enfatizar para alimentar a nossa fé, a nossa esperança sobre a grandeza desse Deus que sim, é o Senhor dos Senhores. É sim aquele que governa em um alto e sublime trono. Apenas para nos lembrar e aquecer a nossa memória que sobre tudo e que sobre todos Ele é o Senhor e está no controle de todas as coisas. Amém? E para isso, para enfatizar essa verdade que é tão certa, tão sincera, tão bíblica, tão verdadeira e tão real, é que eu quero compartilhar com vocês a palavra de Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei fora, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar para onde vos mandei para o exílio. Amém. Até aqui. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que palavra linda, não é? Uma palavra muito certa e muito sincera. Mas a verdade é que o contexto dessa palavra, ela vai muito além dessa passagem isolada. Ela está num contexto muito delicado e ao mesmo tempo complicado para a nação de Israel. O povo de Israel,
eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles estavam lá na Babilônia, vivendo numa terra estrangeira, numa circunstância que não era a que eles desejavam. Eles foram levados como escravos, eles foram subjugados à servidão, eles estavam confinados, isolados, totalmente distante do local e da forma e estilo de vida que Deus tinha para a vida deles. Mas no meio desse exílio, no meio dessa circunstância, o Senhor volta-se para eles através do profeta Jeremias e fala assim: calma, vocês estão numa terra estrangeira, vocês estão vivendo um contexto muito complicado, muito delicado, mas a verdade é, eu ainda sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu governo sobre as nações, eu estou no controle de todas as coisas. E essa palavra vem para mostrar para o povo de Israel, como vem para mostrar para as nossas vidas, que nós não estamos à deriva, que a nossa vida não está solta no destino, não. Nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. A nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Criador. E eu quero enfatizar algumas áreas onde o senhorio de Deus alcança as nossas vidas. Eu quero compartilhar com você para que você entenda que cada área da nossa vida, ela está sendo governada e Deus tem um plano perfeito para cumprir nas nossas vidas. O grande detalhe, a grande diferença estará se a gente vai conseguir alinhar, entronizar, sintonizar mesmo, afinar a nossa sintonia com a sintonia de Deus. É isso que fará toda a diferença, porque Deus tem um plano, assim como Ele tinha um plano para Israel, Ele tem um plano para a minha vida e para a tua vida, Ele tem um plano para a tua família, Ele tem um plano para esta cidade de Marília, para o nosso país, para o nosso Brasil, Ele tem um plano para realizar. Mas, se conseguirmos colocar o nosso coração moldado nas mãos dele, esses planos vão se cumprir, isso vai se realizar e o tempo de tratamento de Deus não vai se procrastinar, não vai se alongar ainda mais, não. Por quê? Porque Deus já conseguiu extrair de nós aquilo que Ele queria, ou seja, fomos talhados, fomos moldados, já fomos fundidos àquilo que Deus esperava de nós. Então, não há mais por que esperar, não há mais por que permanecer nessa situação de cativeiro. O Senhor então espera que o povo de Israel, que somos hoje o novo povo de Israel, nos adaptemos a essas circunstâncias, ao ensinamento dele, à pedagogia dele, que às vezes é dolorosa, mas necessária, para que entendamos o nosso jeito de viver. Então aqui ele fala para nós algumas coisas que eu quero que você entenda o senhorio dele, para que você entenda, para que eu consiga perceber que Deus ele governa, e eu preciso entender isso o quanto antes. Acompanhe comigo. A Bíblia fala para nós no versículo 10, assim diz o Senhor, Ele é o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Vamos parar por aqui um pouquinho. Logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Deus, Ele é Senhor das nações. Ele é o Senhor das nações. Ele está falando, povo de Israel, entendam, a Babilônia está subjugando vocês, mas o tempo dela está contado. É como uma ampulheta que está nos seus últimos grãos de areia caindo. As nações estão sobre as minhas mãos. Eu governo as nações. Provérbios 21:1 diz, assim como ribeiros de água é o coração dos reis nas mãos do Senhor. Ele inclina para onde Ele quer. Então, queridos, a primeira coisa que eu preciso perceber e entender é que Ele governa o Brasil. Ele tem planos maravilhosos para a nossa nação, Ele tem planos maravilhosos para todas as nações da terra. Ele tem um plano e Ele tem o poder para fazer aquilo que Ele quer. O Senhor estava querendo dizer para o povo de Israel, a Babilônia não tem a última palavra. A Babilônia não é a senhora das nações, não. Eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor das nações. E a hora que eu falar para ela, chega, chegou.
A hora que eu falar para a Babilônia, acabou, acabou. O povo de Israel teve que ser quebrado, ele teve que ser como um vaso esmigalhado nas mãos do Senhor para entender que por mais que eles fossem uma nação eleita, eles não eram o Senhor da sua história. Então Deus quebrou as pernas de Israel, levantou a Babilônia e depois desse tempo de cativeiro, Deus quebra as pernas da Babilônia e deixa com que o povo de Israel vá. Ele governa sobre as nações. Você crê nisso? Que o teu Deus, Ele está assentado em um alto e sublime trono, que Ele tem a sua majestade que governa as nações com cetro de ferro, que Ele governa, que Ele domina todas as coisas? Confie que Ele é o Senhor. Ele tem a última palavra. Não são os presidentes, não são os governantes, não são os maiorais, não. É o Senhor. Ele tem o controle nas mãos. Temos que confiar nisso. Segundo ensinamento importante, além de eu entender que Ele é o Senhor das nações, eu preciso entender que Ele é o Senhor do tempo. Ele, o Senhor Jesus, é o Senhor do tempo. Olha o versículo 10, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. 70 anos. O cativeiro de Israel teve um começo, teve um meio e teve um fim. E o Senhor Jesus está querendo enfatizar e ensinar o povo de Israel, falando: olha, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que inicia e aquele que consuma a boa obra. O Senhor, Ele tem o tempo nas suas mãos, Ele está governando as nações não com o nosso relógio, Ele não vai cumprir as coisas no nosso tempo, mas é no tempo dEle, é no tempo Kairos. É um tempo que Ele tem determinado todas as coisas, ou seja, Ele permite a disciplina, Ele permite as lutas, Ele permite as enfermidades, Ele permite os problemas, os conflitos, o choro, as lutas, as tribulações, mas chega uma hora que Ele tem o poder para se levantar e dizer: chega. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus para trazer salvação à humanidade. No tempo certo, Cristo veio. E eu quero te dizer que assim como Jó, a gente também pode dizer: eu bem sei que o meu Redentor, Ele vive e que na hora certa Ele se levantará em meu favor. Você crê nisso? Ah, queridos, creia que na hora certa Deus irá se levantar em seu favor. Você pode achar que a sua luta está demorando demais, você pode achar que está tudo indo para o extremo do insuportável, mas a verdade é, Deus, Ele conhece o seu limite, Ele sabe até onde você pode resistir, Ele sabe o tempo da provação, porque Ele tem um tempo certo. Da mesma forma que você, que é um cozinheiro, uma cozinheira, sabe quanto tempo que uma batata tem que ficar na panela de pressão para cozinhar. Ou, por mais que você não seja um cozinheiro como eu não sou e eu não sei, a gente tem que entender que Deus, Ele é aquele que sabe o tempo certo de cozimento. Ele sabe quanto tempo a gente tem que aguentar na pressão. Ele sabe quanto tempo a gente tem que ficar ali naquela situação para que extraia de nós o melhor, para que de nós flua o caráter, a essência que chega diante dele como um cheiro suave. Então, queridos, creia e confie. Todas as coisas têm um tempo certo. E esse tempo eu não sei, mas Deus sabe. E Ele fala, 70 anos. Para Israel, literalmente foram esses anos. Mas a gente sabe que o 7, o 70 na Bíblia é até um número que corresponde à perfeição. A perfeição. Ou seja, Deus tem um tempo perfeito para cumprir as coisas nas nossas vidas. Ele tem um tempo certo. Então, fique em paz, descanse no Senhor enquanto você espera. Descanse no Senhor enquanto você espera. Na hora certa, na plenitude do tempo, o Senhor se levantará em seu favor e vai dizer: chega, chega de cativeiro, chega de choro, chega de pranto, chega de noite escura, chega de tempestades, que venha o sol da justiça sobre a sua vida. Vá para a terra que de um dia eu trouxe. Que assim seja, queridos.
Espere no Senhor, confie em Deus. A gente tem que acreditar que além de Senhor das nações, que além de Senhor do tempo, o nosso Deus também é o Deus que é Senhor das circunstâncias. Olha só, repito, Ele é o Senhor das circunstâncias, dos fatos. Ele está governando sobre tudo. Ele tem as nações onde governa, Ele governa no tempo dele e Ele faz o que Ele quer com as circunstâncias. Ele abre portas, mas Ele também fecha portas. Ele faz com que o povo passe pelo meio dos mares, Ele faz com que a água brote da rocha, Ele faz com que governos se levantem contra e ao mesmo tempo Ele rebaixa e humilha governos para que o nome dele seja glorificado e o povo dele cumpra os desígnios dele. Às vezes, queridos, a gente tem que entender que Ele está no controle de todas as coisas. A gente falar que o coronavírus está no controle de todas as coisas, misericórdia, misericórdia. Achar um negócio desse, achar que quem governa as coisas são as organizações mundiais, OMS, governo brasileiro, governo dos Estados Unidos. Queridos, isso é pouco, é fichinha para o nosso Deus. A gente tem que entender que as circunstâncias estão no controle de Deus. Não, pastor, eu acho que isso daí é o diabo que está mandando essas coisas. Queridos, isso é pequeno, é pequeno. Essas forças, por mais que para a nossa cabecinha sejam grandes, isso é nada perante a grandeza do nosso Deus. Deus, Ele é o Senhor, Senhor das nações, Senhor dos governos, Senhor dos fatos, do tempo, das circunstâncias. Tudo é montado pelo Senhor. Ele é, como diz Martinho Lutero, Ele é Senhor até do diabo. Não se esqueça disso. A gente tem que entender que tudo está no controle. Me veio à mente uma história que eu quero compartilhar com você. Ela é um tanto cômica, mas uma verdade. Uma vez uma senhora, muito crente, muito temente a Deus, ela, no seu temor a Deus, passou por muitas lutas na sua vida e por muitas dificuldades, a tal ponto dela precisar do básico, do alimento básico. E naquela época ela não tinha muito a quem recorrer. Ela entrou em contato com um programa de rádio, que ficou sabendo da situação dela, e naquela entrevista ali, naquela rádio local, ela explicou a sua situação, que ela estava precisando de ajuda, e o interlocutor falou, quem quiser ajudar essa senhora, fique à vontade para levar uma cesta básica para ela na casa dela. Aí, num outro lugar, estava lá um servo do diabo, um satanista lá, que ouviu aquilo lá, falou assim, essa mulher é crente, dá para ver que ela é crente, né? Teme a Deus, né? Mas eu vou dar uma lição para ela. Eu vou levar a cesta básica para ela, e a hora que eu chegar lá e ela receber essa cesta básica, eu vou dar um susto nela, uma surpresa nela, porque eu vou falar quem eu sou, que eu estou sendo enviado pelo diabo para levar essa cesta básica para ela, porque Deus não levou a cesta básica para ela, mas o diabo levou a cesta básica para ela. Aí o camarada, cheio dessa tramóia toda para querer envergonhar o nome de Deus e querer exaltar o nome do diabo, foi lá, levou a cesta básica. Ô dona Maria, tudo bem? Tudo bem, meu filho? Entra, fica à vontade. Eu vi seu programa de rádio, disse o homem, e eu vim aqui para trazer a cesta básica para a senhora. Meu filho, glória a Deus, aleluia, como Deus é bom, obrigado por se importar comigo, que Deus abençoe você. O cara, cheio de tramóia, falou, mas eu tenho um detalhe para te falar. E se eu disser que quem mandou essa cesta básica para você foi o diabo? Aquela mulher falou assim, que é isso, meu filho? Não precisa se preocupar não, porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Aquele cara ficou envergonhado e saiu, como diz, com o rabo entre as pernas. A gente tem que entender, Ele é o Senhor dos senhores. Ele governa sobre tudo. Até mesmo sobre o diabo, até as obras das trevas obedecem à vontade do Senhor. Temos que acreditar que todas as circunstâncias da nossa vida estão sujeitas à grandeza e ao poder do nosso Deus. Vamos lá? Ele é o Senhor das nações, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das circunstâncias. E por último,
Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Ele está escrevendo uma linda história nas nossas vidas. Acompanhe comigo o texto. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu atentarei para vós outros e cumprirei com a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Olha que coisa maravilhosa, é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia! Queridos, Ele tem um plano para a nossa vida. O Senhor não está sendo pego de surpresa a cada hora. Você está precisando disso? Opa, nossa, por pouco, hein? Quase que eu não consigo te socorrer. Senhor, eu estou precisando disso. A gente não está pegando Deus de surpresa. Deus não está apagando incêndios. Percebe essa linguagem que a gente fala, apagar incêndios, é aquela correria para tentar tampar os buracos? Não. O Senhor tem uma história que Ele já vê com começo, meio e fim. Ele olha para a minha vida, Edivaldo, Ele olha para a tua vida e Ele fala assim, eu já sei tudo o que eu tenho para você. Eu já tenho uma história e meu livro já estão contados todos os teus dias. E eu quero fazer cumprir tudo isso na tua vida e quero te ajudar a cumprir esses propósitos. Então creia que a sua vida está sendo escrita por mim, a tua história está sendo escrita. O povo de Israel precisava entender, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Os pensamentos que eu tenho para o futuro de vocês é pensamentos de paz e não de mal. Deus está escrevendo uma história de paz, uma história maravilhosa, de prosperidade, de alegria, de sucesso, de bonança, de um tempo de graça, de deleite nele. Ele tem algo maravilhoso para escrever na nossa história. Então, queridos, entenda, o seu deitar e o seu levantar, o seu passado, o teu presente e o teu futuro, tudo o que passou e tudo aquilo que virá, está sendo escrito por Deus. Deus está escrevendo a tua história, a história dos seus filhos. Guarda isso. Deus está escrevendo a história dos seus filhos, do seu casamento, o teu futuro. Às vezes a gente não entende, mas Deus está pensando na sua segunda geração, na sua terceira geração. Deus não está olhando apenas para a prostituta Raabe. Deus está olhando para o filho de Davi que nasceria da sua descendência. Deus está olhando para gerações e gerações à frente para cumprir o seu propósito. Deus tem uma obra maravilhosa. A gente não consegue enxergar, queridos, mas eu sei que os planos que Deus tem para a minha vida e para a tua vida são planos de paz. A história de Deus está se cumprindo, como um rio que tortuosamente vai desembocar no mar. A gente não conhece cada curva dos rios, mas a gente sabe que ele vai desembocar no mar. Assim é a nossa vida. Talvez se passarão gerações e gerações, mas a vontade de Deus se cumprirá. Deus vai cumprir o plano dele. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não veja, mas a gente tem que crer que uma linda história Deus está escrevendo através das nossas vidas. Queridos, confie nisso, creia nisso, e eu tenho certeza que o Senhor fará o melhor por todos nós. Para concluir, eu quero dizer algo que entendo da parte do Senhor. Que se Ele é o Senhor das nações, se Ele é o Senhor dos senhores, inclusive Senhor do tempo, se Ele tem todas as circunstâncias na sua mão, inclusive a nossa história, sabe o que Ele mais deseja? É que Ele seja o teu Senhor. Ele quer ser o teu Senhor. Ele quer governar a minha vida e a tua vida de uma forma pessoal. Percebe? Falamos do macro, mas agora Ele quer falar intimamente comigo e com você, dizendo: eu quero governar a tua história. E Ele fala no texto de Jeremias: então vocês me invocarão, passarão a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou me deixar ser achado por vocês, diz o Senhor.
Eu farei mudar a sua sorte. Eu vou congregar vocês de todas as nações para esse lugar aonde eu vos trouxe, eu vos tirei. Ele quer se relacionar com a gente nesse relacionamento de senhorio. Ele quer que a gente se renda a Ele, se relacione com Ele, com esse coração sujeito, submisso. Ele quer ser o Senhor da tua história, da tua vida. Ele quer que você se renda a Ele, para que Ele governe sobre você. Então deixe Ele governar. Não resista. Não assuma as rédeas da tua história. Não resista àquilo que Ele quer fazer com você. Não fique querendo o controle de tudo, porque você não tem esse controle, eu não tenho o controle. Às vezes a gente quer controlar o nosso reino. A gente quer ter o controle sobre o nosso tempo. Às vezes a gente quer ter o controle das nossas circunstâncias. Às vezes a gente quer ter o controle da nossa história. E Deus fala, não, você não entendeu nada. Eu quero governar você. Eu quero ser o Senhor e Salvador da tua vida. Eu quero ser o Senhor dos senhores, inclusive de você. Percebe que não resistamos mais nada, a não ser falar, Senhor Jesus, eu te reconheço e te recebo como o meu único e suficiente Senhor. Eu abro mão das rédeas da minha história, eu abro mão do controle da minha vida, para que o Senhor faça a tua vontade e o teu querer. Eu faço o que o Senhor deseja. Cumpre em mim a tua vontade. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Que Deus nos abençoe, queridos. Esse é o nosso Deus, que sim, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele sim tem todo o poder nas mãos. Nós não temos. Nós não controlamos nada, nada, nada. Mas Ele sim está no controle de tudo, de tudo, de tudo. Que Deus nos abençoe. Quero desejar para você uma ótima semana. Fique firme na fé, confiando e crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é aquele que tem o poder nas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, você, sua família, seus filhos, toda a tua casa, todo o teu lar, todas as áreas da sua vida, que toda a tua história seja governada pelo nosso Deus. Tá joia? Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder, o consolo e a força do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a tua família, desde hoje e para todo sempre. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe você. Que vontade de dar um abraço, de poder estar perto, mas com a graça do Senhor, logo mais isso vai acontecer. Então fique firme e uma ótima semana. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.